Prosseguindo, a questão número 27 desse concurso de técnico do Seguro Social. No tocante à Previdência Social, é correto afirmar, então nós já saímos nessa questão nós saímos da Seguridade Social como um todo e entramos na Previdência Social especificamente. E a questão quer saber como que é a Previdência Social. É correto afirmar sobre a Previdência Social o quê? Eu vou ler aqui as opções. É organizada sob a forma de regime especial e observa critérios que preservem o equilíbrio financeiro. É descentralizada, de caráter facultativo, tem caráter complementar e autônomo, baseia-se na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, é contributiva, de caráter obrigatório. Então aqui, na verdade, eles querem saber o conceito da Previdência Social, como ela é organizada, o que a Constituição Federal pensou em termos de Previdência Social, que é um dos pilares da Seguridade Social. E como eu disse, 90% das questões estão na Constituição Federal, de direito previdenciário estão na Constituição Federal, nos artigos 194 e seguintes, estão também na Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios, e na 8.212/91, ambas de 91, que é a Lei do Custeio, né? E sobre Previdência Social especificamente, a Constituição Federal tem um capítulo próprio, tem uma seção própria, dentro lá, artigos 194 seguintes, é a seção 3, começa no artigo 201 e seguintes, é um dos pilares da Previdência. E lá fala a forma de organização. Então nós vamos passar aqui. É organizada sob a forma de regime especial? Não. A Previdência Social é organizada sob a forma de regime geral. Todos aqueles que se enquadrem nas situações e querem fazer uso da Previdência Social podem, é de regime geral, aplica-se a todos. Todo mundo pode, de uma forma ou de outra, ser segurado da Previdência. É diferente da Previdência Privada. A Previdência Privada é regime especial. Desculpa. É diferente do regime próprio de Previdência Social, que são os regimes do próprio governo, de quem é estatutário e não é seletista. O regime próprio de Previdência Social, de quem é estatutário e não é seletista, eu que sou seletista não posso fazer uso dele. Eu não posso entrar nele. A Seguridade Social já é o contrário. Todos podem fazer uso. Inclusive os funcionários públicos que já têm um regime próprio. Eles podem, de alguma forma ou de outra, se eles tiverem um emprego seletista, eles participam também da Previdência Social. Percebe? Então a Previdência Social é de regime geral. Não é só para aquelas pessoas que exercem uma determinada função. Não é de regime especial, não é de regime próprio. O regime especial ou próprio é, por exemplo, dos funcionários públicos. O funcionário público do Estado de São Paulo, a previdência deles é diferente da previdência do regime geral da Previdência, de quem é seletista. Mesma coisa do governo, eles têm um regime próprio, um regime especial. Poucas pessoas fazem parte. O outro sistema, a Previdência Privada, que eu estava dizendo, também é um regime especial, também é para quem quer fazer uso. Não é de regime geral, entendeu? Então ela não é organizada de forma especial, não é regime especial. O próprio caput do artigo 201 vai dizer que ela é organizada de forma, sob a forma do regime especial, sob a forma do regime geral e não especial. Então a A está errada nesse ponto. E observa critérios que preservem o equilíbrio financeiro. É para observar isso daqui. Essa segunda parte estaria certa. O artigo caput 201 da Constituição Federal também vai dizer isso, que é para preservar o equilíbrio financeiro e manter o sistema atuarial. Mas nós vemos nos jornais todos os dias que isso não acontece na prática. Ela é descentralizada, de caráter facultativo. O regime de previdência social é organizado de forma descentralizada. Tem vários órgãos. Tem o governo federal, o ministério, os estados participam, ela é descentralizada. A participação nela é descentralizada. Os segurados, o conselho de contribuintes também participam das decisões da Seguridade Social. Tem um conselho onde todos participam das decisões. Teoricamente, todos deveriam participar. Os sindicatos também têm uma participação. Então, ela tem um regime de administração que é chamado de tripartite. Ela é dividida as decisões. Então, ela é descentralizada. Isso está certo. Só que ela não é de caráter facultativo. Dependendo da função que você exerça, ela é de caráter obrigatório. Então, também está errado. Tem caráter complementar e autônomo? Não, quem tem caráter complementar é a Previdência Privada.
que você faz se você quiser. É especial, é diferente do regime geral da Previdência Social, diferente dos regimes próprios de Previdência Social. No caso da Previdência privada, é que você vai num banco e escolhe um fundo para investir o seu dinheiro e ele vai te pagar em forma de aposentadoria depois de X idade que você escolhe. Lá sim tem caráter complementar, tá? Lá não é caráter obrigatório principal. A Previdência, o regime geral da Previdência Social, não. Ela não tem caráter complementar e autônomo. Ela tem o caráter dela é obrigatório, é principal, não é não é um complemento. Você não paga sobre quanto você quer receber lá depois. Você não vai complementar a renda. Você vai contribuir sobre a sua renda atual para ter a sua renda atual. Então não tem caráter complementar. Baseia na constituição de reservas que garantam um benefício contratado. Aqui também é uma noção de previdência privada, porque nós temos dois sistemas de previdência. Nós temos o sistema de repartição simples, que nós chamamos, e o sistema de repartição capitalizada. A capitalizada é a previdência privada. Você chega na previdência privada, você escolhe lá quanto você quer ganhar daqui 30 anos, e o seu dinheiro que é investido lá depois só vai ser usado para você. Isso chama regime de capitalização. Você vai capitalizando para receber lá no final. A Previdência Social é regime de repartição simples, ou seja, todo mundo que está na ativa contribui para pagar todo mundo que não está na ativa, que ou está afastado com auxílio-doença, ou está aposentado. Então, o que eu estou pagando não necessariamente vai ser o que eu vou receber. Eu posso pagar durante a minha vida muito mais do que eu vou receber. Ou, ao contrário, posso pagar, cumprir uma carência lá de 13 benefícios, sofrer um acidente e ficar aposentado por invalidez para o resto da vida. Vou receber muito mais do que eu contribuí. Então, não é capitalizado, eu não capitalizo. Então, não faz reservas para que me pague. As minhas reservas não vão me pagar. Entendeu? Eu vou fazer lá as minhas contribuições e depois eu posso receber muito mais do que isso. Então, é óbvio que a resposta correta aqui é contributiva de caráter obrigatório, porque todos na Previdência Social devem contribuir. Só é segurado da Previdência Social quem contribui com ela, quem faz parte do sistema. Ela se assemelha muito a um seguro privado. Eu faço seguro, sofro o risco, que é, por exemplo, o seguro de carro, o roubo do meu carro, eu recebo o valor relativo ao prêmio. Na Previdência se assemelha a isso. Ou seja, eu contribuo, é de caráter obrigatório para as pessoas que exercem uma determinada atividade, que são empregados, todos os empregados têm que contribuir, a afiliação é obrigatória e vai estar escrito no caput do 201, então, e eu contribuo. Se eu não contribuir, eu não tenho direito à Previdência Social. Então, ela é contributiva de caráter obrigatório. Espero que vocês tenham compreendido. A resposta, portanto, certa é o artigo 27, é o item E dessa questão, e o caput 201 da Constituição Federal, se vocês lerem lá, é mais ou menos o que eu disse aqui, tá ok? Vamos prosseguir, artigo 28, questão 28, desculpa. João exerce individualmente a atividade de pescador artesanal e possui embarcação com 5 toneladas de arqueação bruta, com parceiro eventual que o auxilia. Nessa situação, João é A, segurado facultativo, B, segurado especial, C, contribuinte individual, D, trabalhador avulso, E, não segurado da Previdência Social. A Previdência Social, a partir de 1988 também, a Constituição de 1988 equiparou o rural com o urbano. E o sistema de seguridade social, principalmente por meio da Previdência Social, resolveu completar também os rurais, que são chamados de segurados especiais. Essa é uma questão que trata dos segurados da Previdência Social. Então você tem que ir lá na Lei 8.212/91 e ver quem são os segurados da Previdência Social. Lá nessa Lei 8.212/91, você tem lá no capítulo 1, artigo 10 e seguintes, os beneficiários. Quem são os beneficiários? Um dos beneficiários são os segurados. Quem são os segurados? O segurado é o segurado empregado, é o segurado facultativo, tem o segurado especial, tem o contribuinte individual. Nós vamos, no decorrer do curso, passando por cada um deles. Mas quem é o empregado? O empregado é aquele que é contratado por uma empresa, tem a carteira anotada, assinada, ele é o segurado empregado. Ele é obrigatória a filiação dele na Previdência, basta ele ter o emprego que ele vai ser. Tem um empresário. Quem que é um empresário? É aquele que tem uma empresa e presta serviços. Esse empresário, ele é contribuinte individual, percebe? Ele não é empregado,
mas ele é contribuinte individual. Ele também tem que recolher necessariamente. Tem o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aqueles que recebem a intermediação de mão de obra. Nos portos, por exemplo, o sindicato é contratado pela empresa lá, pela multinacional que traz o container, e o sindicato tem a mão de obra já que ele paga para fazer. Esse trabalhador é chamado de trabalhador avulso. Se vocês tiverem interesse, vocês deem uma olhadinha na CLT, na CLT, o que vem a ser trabalhador avulso, os direitos garantidos ao trabalhador avulso. E o trabalhador avulso, ele também recolhe a previdência de forma obrigatória, mas o recolhimento dele é feito por meio do próprio sindicato, o sindicato da categoria que intermedia, né, ou que intermedia essa mão de obra. Então tem uma intermediação da mão de obra. E não é segurado a previdência social. Então eu ficaria aqui de início com duas. Segurado facultativo não é, porque o segurado facultativo é aquela dona de casa que não exerce atividade econômica, mas como é de caráter contributivo, nós dissemos que para poder fazer jus ao benefício eu tenho que contribuir, então aquela dona de casa que quer ter um benefício, quer se aposentar, por exemplo, quer parar um dia de trabalhar e ter uma renda, quer se aposentar dignamente, ela pode fazer uso, ela pode ser segurada facultativa. Então o João, ele exerce individualmente como pescador artesanal, ou sobraria não é segurado da Previdência Social ou segurado especial. Mas como houve essa criação dessa categoria de segurados especiais, a Constituição Federal trouxe, a Seguridade Social instituiu esse arcabouço de proteção, de dar minimamente, dignamente que os rurais, essas pessoas que exercem atividade individualmente, em regime de economia familiar, também possam fazer uso da Previdência, eles foram chamados de segurados especiais. E aqui, a atividade de pescador artesanal se enquadra assim como atividade especial. Então, ele passa a ser segurado especial. A pegadinha da questão é embarcação com 5 toneladas de arqueação bruta, que a lei diz que ok, a lei não estipula, não diz que esses 5 toneladas descaracterizaria o pescador artesanal. Então aqui a embarcação está correta, a embarcação não excede o limite da lei. E aqui a pegadinha mesmo, seria a questão do parceiro eventual, que o auxilia. Então ele pode estar ainda dando um indício de que ele tem uma parceria, uma sociedade, mas ele fala bem claro que o auxilia. Porque a lei diz que quando tem auxílio de terceiros, já não é mais economia familiar, não é mais individual, então já não se aplicaria a questão de seguridade especial. Mas a lei tem um inciso da lei que permite que quando esse auxílio é esporádico, eventual, aí não descaracteriza a condição de segurado especial. Então, aqui a resposta correta é a B, segurado especial. Tá ok? Vamos para 29. Lúcia exerce a atividade de professora do ensino fundamental desde dezembro de 1986. Tem 56 anos de idade e pretende obter o benefício previdenciário em dezembro de 2011. Nessa situação, segundo o INSS, Lúcia tem direito a... Então nós continuamos dentro de previdência social e agora nós estamos falando de benefício. Na questão anterior nós falamos de segurado e agora nós estamos falando de benefício. Qual é o benefício que essa segurada, porque se ela exerce atividade de professora no ensino fundamental, ela é empregada e logo ela é obrigatoriamente filiada ao regime de previdência, ela contribui, ela faz parte do sistema. Nós já chegamos a essa conclusão. Então nós temos que identificar aqui qual é o benefício que ela vai ter direito. Dentre os benefícios da Previdência Social, nós temos a aposentadoria e os auxílios doença, que é as hipóteses que essa questão traz. Nas aposentadorias, nós temos três tipos de aposentadoria. Nós temos a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por... Nós temos quatro tipos. A aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade e a aposentadoria especial. A aposentadoria por idade é para aquelas pessoas que completem, no caso de homem, 65 anos, no caso de mulher, 60 anos e contem com no mínimo 15 anos de contribuição. Isso que é a aposentadoria por idade. Eu preciso ter a idade. Se eu não tiver a idade,
de 65 homem e 60 mulher, eu não consigo me aposentar. O auxílio doença não tem a ver com aposentadoria. Então aqui a própria questão já diz, ela quer o quê? E pretende obter benefício previdenciário. Então Lúcia exerce atividade professora, desde dezembro tem 56 e pretende obter o benefício previdenciário. Não está falando nada de doença, então eu já excluiria de cara o auxílio doença. Ela quer obter um benefício, ela quer se aposentar. A questão não faz qualquer referência. Então nós vamos tirar o auxílio doença. Quando chegar no benefício de auxílio doença, nós vamos falar do auxílio doença comum, auxílio doença acidente e o auxílio acidente, que é uma terceira espécie de benefício. Mas lá na parte de doença. Aqui nós vamos falar de aposentadoria. A aposentadoria especial são para aquelas pessoas que exercem atividade em condições insalubres por 15, 20, 25 anos, dependendo de qual condição insalubre é. Aquelas pessoas que são expostas, exercem as suas atividades expostas a agentes nocivos, a agentes nocivos à segurança e saúde do trabalhador. Então essas pessoas contam com o direito de se aposentar com menos tempo de serviço. Elas se aposentam com 25 anos. Tá? E essas pessoas são as pessoas expostas, portanto, a esse benefício de auxílio, aposentadoria especial, por exercer uma atividade especial. O legislador pensou, bom, esse sujeito trabalha exposto a... Vamos pegar aqui o exemplo de uma enfermeira, exposto a pacientes com doenças infecto-contagiosas, trabalha exposto a bactérias, porque dentro de um hospital nós temos lá várias bactérias. É totalmente insalubre o hospital de uma enfermeira dentro de um ambulatório, dentro de um pronto-socorro. Então não é justo que essa pessoa trabalhe como as outras por 35 anos, porque se ela se aposentar só depois de 35 anos de contribuição, muito provavelmente ela não vai ter uma qualidade de vida. Então vamos diminuir 10 anos, nós vamos fazer uma aposentadoria especial para as pessoas que exercem as suas atividades em condições insalubres. Tá ok? E eu vou chegar na questão do professor. O professor de ensino fundamental, ele também tem direito a um benefício, a uma diminuição no tempo de aposentadoria. Aqui é uma pegadinha, porque a gente fala do professor muito, no dia a dia, na linguagem popular, que o professor tem uma aposentadoria especial. Mas, na verdade, o professor não tem uma aposentadoria especial. Ele tem uma redução no tempo de contribuição dele. É diferente da atividade, da aposentadoria especial por atividade insalubre. Aqui é aposentadoria especial por exercício de atividade insalubre. O professor, ele tem uma diminuição no tempo, ele não é uma atividade insalubre. Por ser uma atividade desgastante, ele não está exposto a agentes nocivos. Mas como o professor é desgastante, é intelectual, ele tem um direito, ele tem um benefício pela Constituição Federal de se aposentar com menos tempo. Mas ele não entra na aposentadoria especial, ele entra na aposentadoria por tempo de contribuição. É uma aposentadoria por tempo de contribuição, só que esse tempo de contribuição, ao invés de ser 35, ele é diminuído. Percebem? Ele é diminuído. Então, na verdade, o que a questão queria era fazer a pegadinha. Queriam que vocês viessem na aposentadoria especial. Quando, na verdade, é aposentadoria por tempo de contribuição. Porque o professor, ele aposenta por tempo de contribuição, mas uma contribuição reduzida. Ele tem um benefício, uma benesse de reduzir o seu tempo. Não é a aposentadoria especial de quem exerce atividade insalubre. Tem que fazer essa diferenciação. E a aposentadoria por invalidez também não seria, por óbvio, que é para quem se torna incapacitado permanentemente para o trabalho. Eu não posso mais trabalhar, eu tenho uma incapacidade permanente para o trabalho. Então não seria aposentadoria por invalidez, porque o problema não traz essa questão. Então, na verdade, é aposentadoria por tempo de contribuição. Tá ok? Vamos passar aqui. Então, eu até destaquei aqui aposentadoria por tempo de contribuição do professor, que tem um benefício que reduz o seu tempo, não confundir com o benefício... Não confundir esse benefício da redução do tempo com a aposentadoria especial, que é para quem exerce atividade insalubre. Vamos prosseguir, questão número 30. João é carpinteiro, exerce atividade como empregado da empresa Carpintaria São José desde dezembro de 2010. Ele sofreu acidente não relacionado ao trabalho. Então aqui tem um primeiro dado, acidente não relacionado ao trabalho. Ocasião em que teve limitada a flexão de seu membro superior direito,
lesão esta já consolidada. João passou por reabilitação profissional e foi treinado para outra profissão e não se recolocou ainda no mercado do trabalho. Nessa situação, o João tem direito a... Então aqui nós começamos agora a entrar, nós continuamos em benefícios dentro de Previdência Social e começamos a entrar na questão dos benefícios por doença. Por doença comum, que a gente chama de doença comum, é que não é ligado ao trabalho. Não é ligado ao trabalho que a pessoa exerce na empresa. Ou então doença ligada ao trabalho. Então tem doença ligada ao trabalho e tem doença comum, que é doença hereditária, genética, não tem a ver com o trabalho. E também na questão de acidente, porque acidente do trabalho ou acidente não vinculado ao trabalho também pode impedir a pessoa de trabalhar e ela também vai ter seus direitos perante a Previdência Social. Também vai ter um benefício. Nesse caso, João é carpinteiro e exerce atividade como empregado. Então, a questão já me dá o dado de que ele é empregado, ele é segurado da Previdência, contribuinte obrigatório da Previdência Social. Ele contribui, ele é filiado obrigatório. Desde 2010. Diz que ele sofreu acidente não relacionado ao trabalho. Nós estamos em 2012, então já cumpriu carência. Aqui a questão dá a entender que ele já cumpriu a carência. E aí diz que ele sofreu acidente não relacionado ao trabalho, ocasião em que teve limitada a flexão de seu membro superior. Lesão esta já consolidada, consolidou a lesão. A lesão ficou permanente, muito embora ele não... a lesão impediu ele de trabalhar permanentemente. Então ele teve que ser submetido a uma reabilitação profissional, que o próprio INSS dá. A Previdência Social também dá a reabilitação profissional. É um dos benefícios. Não tem só os benefícios pecuniários pagos, também tem um benefício de reabilitar essa pessoa para uma outra atividade, já que aquela lesão consolidou, ele não pode ser mais carpinteiro. Ele não tem mais essa flexão no membro que seria necessária para carpinteiro. Ele vai ter que ser reabilitado para uma outra função, como porteiro, enfim. E o INSS é obrigado a fazer isso. Muito embora na prática não tenha feito muito. Nessa situação, qual é o direito que ele tem? Então aqui eu tenho todos os dados de que ele é segurado da Previdência, que ele cumpriu todos os requisitos. Tanto que inclusive ele foi até colocado em reabilitação profissional. É desde 2010, nós estamos considerando a questão em 2012. Tá? Ele não consegue arrumar trabalho e ele não pode exercer a função que ele exercia antes. Para a função que ele foi reabilitado, ele não arruma trabalho. Quais são os benefícios que ele tem direito? Auxílio doença, seguido de auxílio acidente? A hipótese é essa. E eu vou mostrar nos outros casos como essa questão seria fácil de eliminar. Aposentadoria especial? Não. Carpintaria, a priori, não é uma atividade exercida sobre agentes biológicos, químicos, físicos de insalubridade. E também não tenho dado aqui na questão de que ele trabalhou 25 anos exposto a esse agente insalubre. Então não poderia ir a um agente insalubre, a uma condição nociva à saúde dele. Então a questão não me traz isso. Então aposentadoria especial eu teria que sair dela. Aposentadoria por invalidez? Não, a própria questão diz que ele foi reabilitado para outra função. Então ele não está permanentemente, totalmente incapacitado para o trabalho. A incapacidade dele não é total, é parcial. É só para aquela função de carpinteiro, não para outra. Ele foi reabilitado para outra. A aposentadoria por invalidez, eu tenho que ser incapacitado para todas as funções, permanentemente, totalmente. A aposentadoria especial, repete a questão. Também já disse que não é caso de aposentadoria especial. Aposentadoria por invalidez seguida de auxílio acidente? Não. Se eu tenho aposentadoria por invalidez, eu não preciso do auxílio acidente. A aposentadoria por invalidez é nos casos de incapacidade total. Então eu não poderia fazer o uso da aposentadoria por invalidez e depois auxílio acidente, né? Geralmente o que acontece é a perda parcial, né, da minha capacidade de trabalho. Então eu não posso mais exercer de carpinteiro, só posso exercer algumas outras atividades. Como eu vou ter meu salário diminuído, porque aquela não era a minha função específica, eu vou ter que fazer uma função menor do que eu exercia, do que eu tinha experiência, do que eu era bom, do que eu já tinha uma remuneração adequada. Então eu vou diminuir a minha capacidade de trabalho, diminuir a minha receita, eu vou ter direito a um auxílio acidente. Eu continuo trabalhando e recebo um auxílio acidente.
O auxílio acidente, portanto, é um dos 3 benefícios. Nós temos auxílio doença comum, auxílio doença acidentário, e para quando essas lesões são consolidadas, mas consolidadas de forma parcial, eu não fico impedido totalmente de trabalhar, mas só parcialmente, eu passo a exercer essa outra função, não aquela que eu exercia antes, é parcial só, eu posso exercer parcialmente as minhas atividades, vou lá trabalhar 6 horas de porteiro em algum lugar, vou receber um valor menor, mas posso, e recebo um auxílio acidente, que é o 3º benefício. Então, auxílio doença comum, doença acidentária quando é relacionada a acidente do trabalho, ou doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho, e auxílio acidente, que é para quando consolida essa lesão. Eu volto a trabalhar numa outra função, não naquela que eu exercia, meia boca, porque eu fui reabilitado para aquela função, acabei de ser reabilitado para aquela função, tenho uma diminuição, por óbvio, muito provavelmente no meu salário, e vou receber o auxílio doença. A questão certa, portanto, aqui seria auxílio doença seguido de auxílio acidente, porque a questão diz que ele ainda está afastado. Após reabilitado, ele ainda não conseguiu exercer, arrumar um emprego. Ele está reabilitado, mas para o mercado ele ainda não se reabilitou. O mercado ainda não absorveu. Como não absorveu, ele continua percebendo o auxílio doença. Quando o mercado absorver nessa nova função meia boca, ele vai sair do auxílio doença para o auxílio acidente. O auxílio acidente é 50% do salário benefício. O auxílio doença é 91%, o auxílio acidente é 50%. Por quê? Porque ele passa a exercer parcialmente uma função. A lesão dele consolidada é parcial. Então ele passa a exercer uma função de forma parcial e recebe o auxílio acidente. Então é primeiro auxílio doença porque o mercado não está absorvendo e depois auxílio acidente, tá? Então a questão correta é a, ok? Vamos para 31. João fora casado com Maria, com quem teve 3 filhos. João Júnior, de 22 anos e universitário. Marília, com 18 anos. E Renato, com 16 anos, na data do óbito de João, ocorrido em dezembro de 2011. João se divorciaria de Maria, que renunciou ao direito a alimentos para si. Posteriormente, João veio a contrair novas núpcias com Norma, com quem manteve união estável até a data do seu óbito. Norma possui uma filha, Miriam, que mora com a mãe e foi por João sustentada. Nessa situação, são dependentes de João, segundo a legislação previdenciária. Segundo a legislação previdenciária, quem recebe a pensão por morte do segurado. Quem recebe a pensão por morte do segurado são seus dependentes. Então aqui está falando dos dependentes do segurado falecido, tá ok? E a questão aqui está mais querendo que você interprete quem são os dependentes ligados também à questão de idade. Então ele fala aqui, ó, João fora casado com Maria, com quem teve 3. Então os 3 filhos com a Maria foi o João Júnior, que tem 22 anos, a Marília, que tem 18 anos, e o Renato, que tem 16 anos. Quando ele está na data do óbito do João, essas pessoas. Depois ele se casou com Norma, e com Norma ele não teve filho. Mas com a Norma, ele não teve filho, mas a Norma tinha a filha chamada Miriam. E a Miriam era sustentada por ele. Bom, se a Miriam era sustentada por ele, é óbvio que ela é dependente dele. Então, a Miriam faz parte. Então, todas as questões que a Miriam estiver podem ser corretas, tá ok? A Norma, que era casada com ele, também faz parte, também é dependente dele. Porque se ele sustentava a filha dela, também, por óbvio, sustentava. E ela era a cônjuge, ela vivia em união estável com ele, então ela também faz jus ao benefício. Então as questões que a Norma está também estão corretas. Então aqui eu eliminei qual? Eu eliminei somente a primeira, João Júnior, Marília e Renato. Aí eu vou para os filhos do primeiro casamento. Renato, com 16 anos, por óbvio é menor, também é dependente. É filho menor, dependente dele. Então ainda sobraria as 3 opções, né? Sobraria ainda as 3 opções. Vou para Marília. Marília, com 18 anos, também é dependente dele. Nós sabemos que até 21 anos é a obrigatoriedade, a Previdência obriga que essas pessoas recebam a pensão. Até 21. Então, eu recebo aqui a Marília também está dentro. Então, as questões com a Marília também ficariam. Eu teria que eliminar
outras questões. Continuaria quase todas aqui também. O que está decidindo aqui é a Maria e o João Júnior, né? A Maria, que ele já foi casado e que renunciou à pensão, não é dependente dele. Se ela não é dependente dele, ela renunciou à pensão. Se ela renunciou à pensão quando se separou, quer dizer que ela não depende. Então a Maria teria que ser excluída. Então a Maria tem que ser excluída, como eu acabei de dizer. Vamos apagar aqui. Maria. Então eu eliminei a A. Então sobrou A, João Júnior, Marília e Renato. Mas como a Norma não está aqui e nem a Miriam, essa questão também está eliminada. Nós já vimos que os dependentes a priori são Miriam, Norma, Renato e Marília. A questão coloca, é uma pegadinha e vocês vão ver. A questão colocou o João Júnior de 22 anos. Quer dizer, ele tem a idade, ele é maior, ele tem mais de 21 anos. Ele, teoricamente, não é beneficiário da Previdência Social. Então, o João Júnior, teoricamente, não é. Mas é óbvio que a Previdência tem reconhecido, naqueles casos de universitário que precisam, que dependem da pensão, que fazem jus a pensão, que não tenha, que são dependentes economicamente, essa é a palavra, mesmo depois dos 21, eles têm tido direito à pensão. Mas aqui a questão não traz que ele é dependente econômico. Então ele é maior. Então o João Júnior também não teria direito. Então também excluiria as questões com o João Júnior. Tá? Essa que era a pegadinha da questão. Era saber se o João Júnior era ou não dependente. E ele não é, muito embora ele seja universitário, não está trazendo, não basta ser universitário, tem que ser universitário e dependente econômico do falecido. Aqui não traz a questão da dependência econômica. Então, e ele é maior, ele ultrapassou a idade, então ele não faz jus mais à pensão, tá? Ele não faz mais jus à pensão, ele já é maior de idade, tá ok? A pensão seria então só para Marília, para o Renato, para Miriam e para Norma. Então a questão certa, correta, seria a questão C, tá ok? Essa é a questão correta. Eu coloquei aqui o também ok, mas esse também ok é com reserva, tá? É só no caso se a questão trouxesse que o João Júnior também é dependente, por ser maior, por ter ultrapassado a idade do benefício previdenciário de pensão por morte, ele também pudesse fazer jus no caso de demonstrar dependência econômica, tá ok? Então a questão correta aqui é a C, eu só pus o também ok com essa reserva de entendimento, ok?